Olá! Hoje a gente vai explorar uma questão bem fascinante das escrituras antigas. Por que que existem dois sacerdócios tão diferentes mencionados na Bíblia? E o que afinal causou uma mudança tão dramática de um para o outro? Então, vamos lá. A história é complexa, viu? Envolve um rei super misterioso, uma divisão que foi profetizada e uma rebelião gigantesca aos pés de uma montanha que, literalmente, mudou o rumo de tudo. Tudo começa, na verdade, com o primeiríssimo sacerdote que aparece nas Escrituras. E olha, ele é uma figura pra lá de enigmática que surge lá no livro de Gênesis. Isso muito antes de existir qualquer tipo de sistema religioso como a gente conhece. A primeira vez que a gente ouve falar dele é quando ele encontra o patriarca Abraão. E o que chama atenção logo de cara é a descrição de quem ele era. Porque veja bem, ele não era só um sacerdote, ele era também um rei. E o nome dele, junto com o título, não era só para dizer de onde ele vinha, não. Era uma descrição do caráter dele mesmo, das suas qualificações, justiça e paz. Pensa só. É que a descrição dele é impressionante, para dizer o mínimo. Não se trata de uma figura humana comum. A forma como ele é retratado é como um ser eterno, sabe? Sem começo nem fim de vida, existindo totalmente fora dos limites que a gente conhece. E aqui está o ponto central da coisa toda. Esse sacerdócio não foi uma invenção humana, não. Ele foi estabelecido pela própria palavra divina, ou seja, a autoridade máxima. Isso faz dele um sacerdócio de ordem celestial e não algo terreno. Esse era o modelo original, o padrão perfeito. Pensa bem, realeza, sacerdócio e o direito de primogenitura, que nada mais é que o direito à herança e à liderança da família, tudo concentrado numa pessoa só. Era um padrão de liderança completa. Só que esse modelo perfeito estava prestes a ser quebrado. E de propósito. Avançando alguns séculos no tempo, a história tem uma grande virada. O patriarca Jacó, já no fim da vida, faz algo incrível. Ele divide profeticamente esses três papéis entre os filhos dele. Basicamente, ele estava preparando o terreno para uma era completamente nova. E essa divisão, bom, ela não aconteceu por acaso. Foi um ato totalmente profético, que acabou definindo o futuro inteiro das 12 tribos de Israel. Mas aí fica a grande pergunta, né? Por que quebrar um modelo que era perfeito? E a resposta é a chave de todo esse mistério. A ideia era preparar o cenário para uma futura reunificação. Uma que só poderia acontecer com uma figura muito específica, capaz de juntar tudo o que foi separado. E aqui a gente vê essa divisão de forma bem clara. A realeza ficou com a linhagem de Judá, o direito de primogenitura foi para Efraim, que era filho de José, e o sacerdócio, bom, esse foi designado para a tribo de Levi. Aquele ofício unificado, completo, já era, tinha acabado. Só que a razão pela qual o sacerdócio de Levi foi, digamos, ativado, tem a ver com um momento de crise pesadíssima lá no deserto. Porque olha só que interessante, o plano original de Deus era bem diferente. A ideia era que os primogênitos, o filho mais velho de cada família, servissem como sacerdotes. Isso manteria vivo aquele padrão original de Melquisedeque, com a liderança espiritual espalhada por toda a nação. Acontece que, lá no Monte Sinai, enquanto Moisés estava recebendo a lei, o povo se rebelou. Foi uma rebelião feia. Eles simplesmente rejeitaram a cobertura divina que tinham e exigiram ídolos físicos, deuses que eles pudessem ver. E no meio dessa crise toda, Moisés fez um chamado bem direto. Quem está do lado do Senhor, chega para cá, venha a mim. E nesse momento decisivo, apenas uma tribo respondeu. Só uma. Foram os filhos de Levi. Eles se posicionaram, se separaram daquela idolatria que estava tomando conta de todo o acampamento. O resultado desse zelo todo foi drástico. Os levitas executaram os cabeças da rebelião e cerca de 3.000 homens morreram naquele dia. Foi esse ato que basicamente selou o novo papel deles na história de Israel. Esse evento, então, foi o que instituiu oficialmente o sacerdócio levítico. E a partir daí ficou uma distinção muito clara entre o sistema antigo, o original, e esse novo que estava surgindo. Então, vamos colocar os dois lado a lado para entender a diferença. O sacerdócio de Melquisedeque era perpétuo, unificado, baseado na própria essência divina. Já o levítico, bom, foi uma solução temporária, uma resposta direta à rebelião. A função dele era servir como uma cobertura, mas só até que o modelo original pudesse ser restaurado. Ele funcionou basicamente como um sistema substituto,
um conjunto de regras e rituais com sacrifícios de animais para guiar o povo depois que eles quebraram a aliança. Esse sistema separou o sacerdócio da realeza e da primogenitura, segurando as pontas até que alguém pudesse vir em reunir tudo de novo. E é isso que nos leva ao ponto final de toda essa análise. A história toda, se a gente parar para pensar, desde a perfeição do início, passando pela divisão profética e chegando na solução temporária, tudo isso aponta para um único objetivo. Um objetivo final, a restauração daquele sacerdócio perfeito e unificado. Um que pudesse reunir de novo os papéis de rei, sacerdote e primogênito em uma só pessoa, exatamente como era no começo.